Sabe, você já deve ter ouvido muitas vezes essa palavra, chamados para fora, no meio evangélico. Sabe, às vezes, como eu disse, a compreensão que você tem define o desfrute que você tem. Quando você ouve essa palavra, chamados para fora, passa muitas coisas pela sua cabeça. Tem pessoas que acham que chamados para fora é uma igreja fora das quatro paredes. Tem gente que chamados para fora é uma vida para pregar na Cracolândia. Outros acham que chamado para fora é você ir para um lugar muito pobre na África, pregar o evangelho e abrir igreja. Outros acham que chamados para fora é você viver pela fé, abrir mão de todas as coisas que você tem nessa terra e você servir a Deus. Mas quando você começa a entender esse jejum, que é tão poderoso, sabe, você precisa entender que Deus chamou sim você para pregar. Deus chamou sim você para testemunhar. Deus chamou sim para você fazer. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Você é rei e você é sacerdote. Mas antes que você saia para fora, antes que você comece a cumprir o propósito de Deus, Deus vai trabalhar na sua vida. Você pega ali, Jesus andou 3 anos com os discípulos, tirando os carrapatos, confrontando a vida deles, ajustando a vida deles. Eles tinham experiência com Deus. Depois que eles foram trabalhados por Deus, eles foram enviados. Sabe quanta gente é empolgada? Não, eu estou empolgado demais, pastor, me converti, eu era doido, não sou mais, eu era isso, agora eu não... E aí aquela pessoa, naquela febre, ela quer sair para fazer a vontade de Deus. Você sabia que Deus primeiro lhe faz a obra dentro de você, e depois você começa a fazer a obra fora de você? Mas tem tanta gente, esses dias eu preguei num lugar, uma mulher falou, pastor, você acredita que a sua palavra foi tão poderosa, que eu achava que eu não tinha mais problema. Eu achava que eu já era perfeita. Eu disse, até o dia que você morrer, você vai ter experiência com Deus. Nós precisamos de Deus, nós carecemos de Deus, e nós não somos nada sem Deus. E Deus sempre está trabalhando dentro de você. Você sabe que uma pessoa inteligente, ela consegue ir até onde a sua inteligência permite. Antes de eu ser pastor, eu dava palestra em empresa. E eu montei uma palestra sobre visão. E eu dizia que o inteligente, ele consegue ir até onde a inteligência dele permite. Uma pessoa cega, ela consegue ir até onde ela consegue tocar. Uma pessoa ignorante, ela consegue ir até onde a sua ignorância permite. Mas uma pessoa visionária, ela não tem limite naquilo que ela pode conquistar na vida dela. E eu vou dizer, Deus sempre está trabalhando dentro de você, nas suas lutas, nas suas dores, nos seus prejuízos, em tantas coisas que você passa, é Deus trabalhando dentro de você. Por quê? Porque Deus deseja usar a sua vida. Sabe, todos os homens e mulheres de Deus na palavra de Deus, quando foram chamados, eles tinham medos, conflitos e receios. Mas por quê? Porque eles ainda não tinham sido trabalhados por dentro. Jeremias mesmo, quando foi chamado por Deus, falou, Deus, eu não posso responder a Deus, eu não passo de uma criança. Por que Jeremias disse isso? Porque Jeremias não queria ir, Jeremias não queria sair, Jeremias não queria sair da zona de conforto. E Deus disse, Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, meu filho. Não vem com essa desculpinha não, você vai e eu vou fazer uma obra poderosa. Moisés, quando foi chamado por Deus, puxou uma lista de desculpas. Não dou conta, eu não posso, eu não sei, eu sou inseguro, eu já passei da minha idade, tudo. Então eu vou dizer para você, muitas pessoas, elas vão fazer a obra de Deus sem sair para fora, sem ser transformada aqui dentro. E quando elas vão, irmãos, o prejuízo é terrível. Faz o teste. Vai um dia fazer um trabalho com pessoas, cadeia, FEBEM, eu já fiz. Vai em casa de recuperações de mulheres, de homens, você vai ficar assustado. Porque a maior parte daquelas pessoas, elas se frustraram com Deus. Mas por que se frustraram com Deus? Porque elas estavam fazendo a obra de Deus, passaram por dias difíceis na vida delas, e aí elas não conseguiram entender o porquê que elas passaram por aquilo. E elas simplesmente colocaram a culpa em Deus e abandonaram o propósito de Deus. Mas quando você entende que Deus chamou você para sair para fora, Deus começa a produzir experiências profundas no seu coração. Deus começa a conectar pessoas de Deus na sua vida, que são expressões do amor de Deus. Você começa, porta se fecha, Deus começa a falar com você, e coisas poderosas começam a serem construídas dentro de você. Olha que interessante, esse prédio aqui da Lapa, nós reformamos ele completamente. Quem era aqui da Lapa, da antiga dispensação, sabe que o palco que era aqui era tudo diferente. Mas nós mexemos esse prédio completamente, não tinha nem esse corredor, aqui era rua. Mas teve uma coisa que nós não mexemos nesse prédio. Nós não mexemos nas colunas. Porque se mexer na coluna, a construção cai. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus,
Ele começa a construir dentro de você as colunas, os pilares, os fundos. Por quê? Para que no dia mau você possa permanecer. Deus, quando Deus chamou Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para o lugar que eu vou te mostrar. O que é fé? Fé. Deus não falou, Abraão, você vai lá para a rua 7. Não, sai, eu vou te mostrar. Eu não te mostrei, eu vou te mostrar para onde você vai. Olha o que é vida cristã. Deus não chamou você para viver uma vida confortável, segura. Deus chamou você para ter um relacionamento com Deus. Relacionamento de fé, de desafio, de você liderar, de você lidar com as suas crises, de você abrir o seu coração com pessoas que Deus coloca na sua vida, onde a cura, a restauração, há um cooperar de Deus. Há um prejuízo aqui, e Deus coopera o prejuízo para o seu bem, e de repente rouba o carro, e o carro não tem seguro, de repente alguém vai e abençoa você com um carro, e você passa uma luta no casamento, e você perdoa, de repente escreve um livro sobre restauração de casamento, e você não tem dinheiro nenhum, de repente você recebe uma ligação, uma pessoa lembrou de você, e liberou favor sobre a sua vida. Isso é o quê? Isso é uma vida cristã que se vive pela fé, chamados para fora. Me perguntaram assim, me perguntam muito, pastor, como está sendo esse tempo à frente dos radicais livres? Eu digo, os piores dias da minha vida. Mas ao mesmo tempo, os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque simplesmente eu saí. Eu tive que assumir um trabalho poderoso do pastor Naor. Eu não sou um pregador profundo, não sou um escritor profundo, não sou um líder profundo. E minha vida agora está exposta e as pessoas ficam me medindo. Por isso é muito ruim para a minha carne. Paulo disse, ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu interior se renove dia após dia. Eu estou diante das maiores oportunidades. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ter experiências mais profundas que eu não tinha no passado. Então quando você sai, é difícil mesmo, mas você vai ter experiências que você nunca teve na sua vida. E foi para isso que você foi chamado. Para conhecer a Deus, para ter experiência com Deus, para ser transformado por Deus, para você confiar em Deus. Lá em João 12, 24, diz assim, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muitos frutos. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você não sair para fora, se você não se expor, você não vai dar fruto. Se o grão de trigo, ele tem que cair, ele tem que morrer. Mas a gente não quer morrer. E quando você não morre, você não produz fruto. O Senhor te chamou para dar fruto. Primeiro nós saímos. Deus trabalha nas nossas vidas. Depois nós entramos no propósito de Deus. E depois nós damos frutos para o Senhor. E esses frutos permanecem. Por quê? Porque você foi trabalhado, testado, lapidado e permaneceu. E aí quando você permanece, as colunas permanecem. Tribulação, dia mau, vendaval, terremoto. Então você consegue agora dar frutos. Você conhece um crente emocionalmente desequilibrado? Ele vive exatamente pelo estado de espírito. Tudo está bem, ele está feliz. Tudo está mal, ele não está feliz. Isso não é vida cristã. Vida cristã é você viver pelo Espírito Santo. É você entender que você é amado. Ainda que as portas se fecharam, o Senhor está ali trabalhando em seu favor. Ainda que você não entenda nada, Deus está ali trabalhando em seu favor. Ainda que todos te abandonaram, você entende, Ele não me abandonou. Ainda que todos me esqueceram, a Bíblia diz que o seu nome estaria escrito nas palmas das mãos do Senhor. Ele está com você. Você precisa entender que nada pode separar você do amor de Deus. Ele te ama profundamente. Profundamente. O que leva alguém a não querer morrer, a não querer se expor. Nós estudamos aqui no livro. Medo do diabo, retaliação, medo de resistência. Talvez medo de perder coisas na vida. Talvez medo de passar necessidades e situações adversas na sua vida. O irmão falou assim, pastor, estou com muito medo. Depois que eu me converti, eu perdi tudo. Perdi amigos, perdi dinheiro. Eu falei, você não perdeu. O diabo veio buscar de volta o que era dele. Você desfez uma sociedade com o diabo o dia que você converteu. E o diabo veio buscar as coisas dele. Deixa ele levar.
amizades que não têm a ver com o propósito de Deus, deixa de levar clientes que não têm a ver com o propósito. Pastor, mas eu perdi todos os meus clientes. Eu falei, você não perdeu todos os seus clientes. O diabo veio buscar a clientela dele. Você tem uma escolha. Moisés, quando foi chamado por Deus para libertar o povo, Faraó, que aponta para o diabo, falou, Moisés, faça o seguinte, sirva a Deus, mas sirva a Deus aqui. O que isso significa? Sirva a Deus no mundo, misturado com o mundo. Nós vivemos num tempo que os crentes são tudo misturado. É uma mistura com o mundo, com Deus, com Bíblia, com crente, aquela coisa toda, é um crente com mistura. E se você ler o nosso livro aqui, você vai perceber, Deus não criou você para estar misturado com o mundo. Se você tivesse com sede, ou tivesse com um copo de água, e colocasse 1% de veneno aqui, você tomaria? Não tomaria. Fui pregar uma vez numa igreja, muitos anos atrás, o pastor falou assim, pelo amor de Deus, não use a palavra santidade, senão os jovens vão correr da minha igreja. Eu falei, pode deixar que eu não vou usar o nome santidade. Eu vou usar um outro nominho. Vou usar o nome de consagração. Só é santo quem é consagrado. O diabo até respeita os crentes que são santinhos, vai no culto domingo. Mas eu vou dizer uma coisa, um crente consagrado, ele transtorna o mundo. Um crente consagrado, ele faz história. Um crente consagrado, pode ter certeza que ele vai fazer um barulho terrível no inferno. E Deus chamou você para ser consagrado. Diga aleluia, glória a Deus. E Moisés falou assim, eu vou, mas não vai ficar nenhuma unha sequer. Todos vão ser livres do Satanás, do mundo, e vão servir ao Senhor. Diga glória a Deus. Então não vale a pena você querer ter uma vida de autopreservação. Você pega ali a vida do jovem rico. Ele falou, Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou assim, desfaz de tudo que você tem e me segue. O jovem rico simplesmente se entristeceu porque ele tinha muitas propriedades. E isso aponta que a vida do jovem rico, a vida dele, era mais importante do que o propósito de Deus. Mas eu vou dizer, essa vida aqui, ela passa. E todos nós um dia estaremos diante do Senhor. Diga aleluia, glória a Deus. Então aqui existe um princípio poderoso do grão de trigo. De você morrer, de você se permitir ser lapidado. Sabe que a vida, ela está na morte. Para uma criança nascer, a Bárbara está grávida aqui, é luta, não é luta? É crise, conflito, muda o corpo, muda a cabeça, a mulher fica mais irritada, né? A conta aumenta, e tem chá, tem fralda, hipoglós, o negócio é terrível. Mas o homem sofre mais que a mulher, com certeza. Não é verdade, Gustavo? Calma. E aí, tem que viver. Tem que viver. Para alguém viver, alguém vai ter que morrer. É como se fosse um pai. Um pai vai ter que gerar vida dentro de casa. Vai ter que pagar as contas. Ele vai ter que se sacrificar para que haja vida dentro de casa. E Jesus está dizendo isso. Você precisa ter a compreensão divina. Ter a compreensão de Deus. Deus chamou você para ter uma vida. E essa vida, ter ela em abundância. E aqui tem um princípio espiritual. Diga glória a Deus. E aí nós aprendemos hoje o reino crescendo. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 32 até o 34. Diz assim, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Diga assim, eu recebi o reino. Vendei o que tendes e dai as esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus, para que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque aonde estiver o vosso coração, ali estará também a sua vida. Olha que interessante. Vou colocar no versículo 32, por favor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar o reino. Não tema, mas por quê? Não tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com a obra consumada do Calvário. Não tema. Irmãos, você tem ideia o que você recebeu? Você recebeu o reino. A Bíblia diz em Colossenses 2,19 que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E você precisa entender que você foi colocado dentro desse reino. E o Senhor te agradou e deu a você o reino. Agora você precisa aprender como se vive dentro desse reino. Eu nasci aqui em São Paulo. E todo final de semana eu estou num lugar diferente, pregando, em conferências, em retiros.
E às vezes as pessoas me dão comidas difíceis de comer, com uns temperos complicados. E eu passo mal assim, terrivelmente. Porque aquela não é a minha comida, não estou acostumado. Ontem mesmo fui pregar, passei mal, misericórdia dos crentes, madrugada inteira passando mal demais. Porque a comida parecia que era igual a minha comida. E aí eu comi. Quando eu fui para o quarto do hotel, comecei a passar mal. Falei, por que eu estou passando mal? Eu pedi comida igual de São Paulo. Minha esposa falou, é o tempero. Eu falei, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Fui para o Peru pregar na conferência, comi um negócio, passei mal pra caramba. Aí quando eu vou para os lugares, eu começo a pesquisar o que parece comigo. O que tem a ver comigo para não passar mal? E você precisa conhecer o reino. Como se vive no reino. Como se relaciona no reino. Como prospera no reino. Como se comporta no reino. Como cria filhos no reino. Como empreende no reino. Como se vive no reino. Você precisa entender como se vive no reino. O Pai se agradou e deu a você o reino. E agora você precisa aprender como se vive nesse reino. Eu lembro, eu tinha um carro com afogador, um Uno com afogador. Então ele tinha que esquentar para pegar o carro. E aí depois eu tive um Astra. E o Astra era muito tecnológico comparado ao Uno. E simplesmente trancou o Astra não abria. Tive que chamar um cara para me ajudar. Eu passei uma vergonha. Por quê? Porque eu não sabia lidar com o Astra. Isso há muitos anos atrás. E você precisa, Deus chama você para ser exitoso. Líder de célula, você pode ser exitoso. Em todas as áreas da sua vida, você pode ser exitoso, porque Ele te deu. Agora você tem que ter a disposição de entender como se vive dentro desse reino. Olha o que a Bíblia diz, aonde estiver o seu coração, ali vai estar a sua vida. Não é somente ter dinheiro. Quando o seu coração está em algo, você quer aprender sobre aquilo, não é verdade? E quanto mais você aprende, mais você desfruta daquilo. É tanto sofrimento, muitas vezes, por não entender como que o reino de Deus funciona. E você insiste em coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha que coisa profunda, você foi adquirido. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Então você pode até viver nesse mundo, mas você não faz parte desse mundo. O Espírito Santo mora dentro de você. Um dia uma pessoa falou assim, pastor Ricardo, é pecado ouvir música do mundo? Eu falei, por que você está perguntando para mim? O que eu tenho a ver com você? Fala o seguinte, pergunta para Deus se essa música que você gosta de ouvir faz parte da sua identidade. Esse negócio, isso pode, isso não pode, isso pode, não pode, é terrível. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo mora dentro de você. Quando eu me converti, eu era cobrador de lotação também. E eu comprei todos os CDs, Zeca Pagodinho, não é da época dos irmãos, Alta Samba, gostava de um samba. Nunca fui na roda do samba, gostava de um samba. Eu comprei muito CD. E eu fui por um encontro com Deus, e quando eu tive uma experiência com Deus, eu comecei a ouvir uma voz no meu coração, dizendo assim, essa vida não é mais sua. Não tem mais a ver você ouvir essas músicas, não bate mais com você, com a sua identidade. Eu falei, não, está amarrado, porque um ano comprando esses negócios aqui, vindo uma família pobre, que voz é essa de Satanás, não vou fazer, que é isso? Eu falei, não vou voltar mais na igreja. E fiquei uma semana sem ir na igreja. Por quê? Eram os meus CDs, eu trabalhei muito para comprar eles. Mas essa voz não saía, queima ele, queima ele, queima ele, queima ele. Eu falei, não. Aí o pessoal fez uma comunhão lá, não fui no culto aquele dia. Aí foram me chamar, vai ter a comunhão. Eu falei, eu vou. E a voz, queima ele, queima ele. Eu falei, não dá. Eu sentava, queimar os CDs. E eu fui, peguei uma sacola cheia de CD, de roupa sensual e tudo. Falei, pastor, queime esses negócios aí. E aí foi um ano de trabalho. Mas quando ele queimou essas coisas, uma paz tão profunda. Eu falei, nossa, eu devia estar angustiado, porque eu perdi dinheiro. Eu vou dizer, no mundo, as pessoas se revoltam quando perdem dinheiro. Mas no reino de Deus, muitas vezes, perder dinheiro é você ganhar paz.
E não tem nada que se compare a uma paz. Você pode perder muitas coisas, mas você vai ganhar paz. Eu adoro responder para as pessoas o que pode e o que não pode. Pergunta para Deus, por que você quer saber da minha opinião? Pergunta a opinião de Deus, se pode, não pode. Pastor, tatuagem é pecado, fumar é pecado, beber é pecado, jogar bola é pecado, assistir novela é pecado. É difícil. Diga para o Senhor, o Espírito Santo mora dentro de você. Uma vez o irmão chegou na casa dele, cheio de coisa errada na casa dele. Aí ele entrou no quarto dele e Deus falava assim, você vai dormir mesmo? Porque eu estou aqui nesse quarto junto com você. Eu moro dentro de você. Você vai dormir tranquilamente com essas coisas no guarda-roupa. Cheio de coisa de pornografia. Ele não dormiu à noite. Ele pegou tudo, jogou fora e falou, nossa, eu tive a melhor noite da minha vida. Eu vou dizer, onde você vai, o Senhor vai também. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Eu conheci há muito tempo atrás uma mulher que liderou uma célula. Quando eu cheguei na igreja, ela era viciada em droga, casa de recuperação. Deus transformou a vida dela e ela começou a liderar uma célula. Ela disse que no começo da conversão dela, ela caiu e foi usar droga. Ela falou, eu vou usar droga num lugar muito longe para ninguém me ver. E ela foi numa favela. Quando ela entrou na favela, passou uma Kombi assim. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E Deus disse, você pode pecar longe, mas os meus olhos estão dentro de você. Eu vou dizer, você quer amor maior do que esse? Deus se agradou e deu o reino. Você não é qualquer um, você faz parte de um reino. Você faz parte de uma família nobre. Diga aleluia, diga glória a Deus. O seu valor não tem a ver com o que o diabo define. O seu valor tem a ver com o sangue que foi derramado. Você é filho, você é amado. E você, como diz a palavra, essa identidade produz um testemunho. As pessoas percebem, você é diferente. O que aconteceu? E você pode testemunhar de acordo com aquilo que Deus fez na sua vida. Está cheio de crente que Ele quer evangelizar na marra. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você entende que você é nobre, as próprias pessoas que cercam a sua vida percebem. Tem algo diferente nessa pessoa. E o porquê que ela fez isso? E ela vai perguntar, o que foi, o que aconteceu? E você vai poder falar, Deus fez um milagre na minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu vivo de acordo com a identidade de Deus. Diga aleluia, glória a Deus. Essa é a sua identidade. Você sabe que um elefante, ele fica preso numa, como é que chama? Uma algema. Então o elefante fica preso, ele não se mexe. Mas sabe por que o elefante ele fica preso e não se mexe? Ele tem muito mais força que aquela algema. Porque quando o elefante quando ele acaba de nascer, eles colocam uma algema muito grande e forte. E o elefante, a mente é livre. Ele quer correr e ele é preso. Até a hora que ele é vencido na mente dele. Que ele não pode sair do lugar, que ele está preso. Ele nunca mais se esforça para tentar ser livre. Porque ele foi vencido na mente dele. E hoje o elefante é muito mais forte. Mas ele foi vencido por dentro. Então ele nem tenta mais vencer. Eu vou dizer uma coisa para você. Nunca se esqueça, você é livre. Talvez os anos se passaram, coisas aconteceram na sua vida que aprisionou você. Mas eu vou dizer, você é livre.